Meu nome é Regina. Eu tive uma infância comum, nada surpreendente. Fui uma adolescente, tive uma adolescência também comum, nada surpreendente, que tenha me marcado, que eu possa me lembrar neste momento. Fui para a faculdade, não conhecia Jesus da forma como eu conheço hoje. Os meus pais, a minha mãe, espírita, praticante, aprendi isso desde muito cedo, porém não praticava, praticava quando era possível e quando queria. Na adolescência, fui para a igreja católica, participei de trabalhos. Depois eu conheci o Marco Antônio, que hoje é meu esposo. Namoramos 7 anos no mundo. Namoramos 7 anos, onde tudo era permitido, tudo era lícito. Nesses 7 anos, uma vida amarrada, desenvolvi problemas de saúde, diabetes emocional por causa de problemas familiares que não pertenciam à minha pessoa, mas eu pegava com as próprias mãos, buscava problemas de outros e não resolvia, não conseguia resolver. Ele conheceu o Ministério Mudança de Vida e me foi imposto. Eu fui obrigada a vir para a igreja. Senão, num caso. Não, porque o que eu conhecia de cristão era de falar. E eu não tinha... Era sempre maus testemunhos. Então, aquilo não me agradava, não era o que eu queria para mim naquele momento. Mas me foi imposto para que esse namoro prosseguisse, que eu viesse para a igreja, eu fui forçada a vir. Nos primeiros momentos, não foi fácil. Não foi fácil. Eu vinha forçada, mas eu permaneci. Isso foi a maior bênção da minha vida. Passar por aquele momento. Ser forçada a estar dentro do Ministério Mudança de Vida. Eu tive um encontro com Deus, recebi a minha cura, a minha vida deslanchou. Eu terminei a minha faculdade, pude trabalhar naquilo que eu gostava, que eu queria. Fui muito bem sucedida naquele curto momento que eu estava trabalhando. Recebi curas. Nos casamos dentro do Ministério Mudança de Vida. Da forma como eu nunca esperava, todas as mulheres têm um sonho de casar. Porém, eu achava que eu nem sonhava mais, porque eu não acreditava que seria possível. Porque 7 anos de namoro, com as suas dificuldades e limitações, estava bom demais a forma como eu namorava. E eu me casei, em 7 meses dentro do Ministério Mudança de Vida, minha vida deu uma guinada. Eu me casei, realizei o meu sonho, que estava lá escondidinho. Pude morar na minha casa, desfrutar de bons momentos. E eu recebi um chamado. Nesse momento me tornei obreira. Recebi um chamado para morar na igreja, para vir ser uma interna. No primeiro momento, houve a rejeição da família, mas era aquilo que nós queríamos, era para aquilo que Deus estava me chamando. Eu dei ouvido à voz do Senhor, não olhei para o que eu tinha, para os bens materiais que tínhamos conquistado, para a minha vida profissional que estava iniciando, e muito bem, porque eu estava na bênção de Deus. E eu deixei tudo, aquela vida, para fazer parte desse ministério. Foi a maior bênção da minha vida, porque hoje eu posso levar aquilo que Deus fez por mim. Hoje eu posso falar de um Deus que muda, que transforma, que prospera, que abençoa. Eu sou muito grata por isso, sou muito grata a Ele por ter me forçado a estar dentro do Ministério Mudança de Vida. Desfruto de um casamento abençoado, tenho um filho abençoadíssimo, que é a minha maior herança. Sou muito feliz aqui. Agora eu quero falar de algo que recentemente, muito recentemente, aconteceu na minha vida. Em abril do ano passado, eu fui diagnosticada com uma suspeita de câncer de mama. Foi um momento muito difícil, doído,
Mas hoje eu enxergo com os outros olhos. Foi um momento muito bom. Eu recebi total apoio do meu marido. Eu recebi total apoio do ministério. Eu recebi total apoio da senhora. E isso me fez somente olhar para Cristo, para aquilo que eu pregava, para aquilo que eu acreditava. Em nenhum momento me senti desamparada pelo ministério. Nenhum momento me senti desamparada pela minha família. O ministério do meu marido não podia parar. O meu ministério não podia parar. E a senhora me fez entender isso em poucas palavras. Em poucas palavras eu entendi que eu precisava prosseguir. Foi um momento muito marcante na minha vida. Do diagnóstico, do primeiro diagnóstico, de provável suspeita de câncer de mama, até o término de todo o processo, de vários exames, de consultas, foi um momento em que eu exercitei muito a minha fé. Foi um momento que eu pude, literalmente, praticar tudo o que eu tenho ensinado e viver tudo o que eu tenho ensinado e que outras pessoas têm vivido dentro do nosso ministério. Foi essencial para a minha vida, naquele momento, praticar a fé. E até hoje tem sido muito essencial e vai ser essencial sempre. Às vezes as pessoas acham que é muito difícil praticar a palavra de Deus. Pode ser difícil, mas é preciso, é necessário, é isso que faz a diferença. Eu continuei trabalhando, eu continuei desfrutando da minha vida, eu continuei cuidando da minha casa, lavando a roupa do meu marido, louvando, pregando, com tamanha dor física e emocional. Eu continuei levando vida para as pessoas. Isso foi muito gratificante. Eu não falo isso com orgulho, mas eu falo isso com gratificação. Isso foi muito gratificante. Sem dúvida. O que eu passei em Deus naquele momento, eu nunca vou me esquecer. E quando Deus deu essa palavra para a senhora, em outubro, que Deus encheria as nossas bocas de riso, em novembro eu tive o diagnóstico final. Eu fui numa consulta com um médico top aqui de São José do Rio Preto, e ele disse: eu não posso te mandar para um tratamento mais agressivo, porque eu não sei o que fazer. O primeiro exame está aqui, você está vendo o nódulo, aqui está a conclusão, o diagnóstico. Só que esse último exame, o que antes era um nódulo, agora parece-me um cisto, eu nada posso fazer. Vamos que era um câncer agora? Ele ficou surpreendido. Eu nada posso fazer, vamos esperar. E eu vi, assim, Deus fazer grandes coisas na minha vida, e naquele momento eu me lembrei, literalmente, Deus encheu a minha boca de riso. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Sou muito grata, muito grata. Muitas pessoas acham que é muito fácil quando é na vida do outro. Superar, passar, você falar para o outro, é preciso ter fé, é preciso praticar a palavra. Mas quando é na sua vida, chega a sua e você oportunidade, sabe que em Deus você pode fazer a diferença. Você pode reverter aquela situação e falar: Deus fez da minha vida. Hoje eu tenho propriedade para falar para qualquer mulher: Deus fez na minha vida, eu tenho como provar. Porque Deus fez, e hoje eu estou muito feliz por isso. Sempre vou louvar a Deus por este momento muito difícil, mas que fez um momento que fez uma grande diferença no meu ministério. Fez uma grande diferença. No meu casamento fez uma grande diferença. Eu sempre fui uma boa mãe, mas hoje eu sou melhor. Sempre fui uma boa filha, mas hoje eu sou melhor. Sempre fui uma boa amiga, mas hoje eu sou muito melhor. Porque este momento tão difícil fez uma grande diferença na minha vida. Sou muito grata a Deus, porque até no momento difícil, não sou digna e nem merecedora de nada, como diz a palavra, mas eu pude ver o cuidado e o zelo e a fidelidade de Deus. Porque a todo momento que eu tinha que levar uma palavra de paz, mesmo estando com o meu coração em conflito, cheio de situações, eu recebia paz. A todo momento que eu estendia as minhas mãos para levar cura, Deus estava me curando. A todos os momentos que eu dizia: Deus é fiel, Ele estava sendo fiel comigo. E sou muito grata à senhora, porque a senhora tem sido um canal de bênção na minha vida e na vida de todos. O Ministério Mudança de Vida é a bênção na minha vida. É tudo que eu preciso para viver e continuar vivendo, e para levar vida para outras pessoas. Obrigada, Deus. É essencial na minha vida.
Aleluia. Uau! Ai! Eu devo começar dizendo que a minha vida, quando eu já me entendi como pessoa, eu vi que um casamento da minha mãe e meu pai nunca foram um exemplo. Casamento destruído, muitas brigas, agressões verbais, físicas entre os dois, entre eu e a minha irmã também, muita agressão. Não que não existisse o afeto, mas a opressão, a depressão, os acontecimentos, né? Então, muito envolvimento com a religião, porque a minha mãe tinha um centro de Umbanda. Então eu fui criado nesse meio. Eu fui educado assim. Sua mãe tinha um centro? Tinha um centro. E eu fui criado muito ligado a ela. Então eu tocava tabaque lá. Eu era o ogã, eu trabalhava lá. Era a minha vida aquela. Até os 34 anos, eu vivi com a minha mãe. Nesse meio tempo ela se separou do meu pai. Um engano muito grande. Então, para mim, Deus era aquilo. Certo momento da minha vida, eu nem sabia mais o que era certo e errado, porque é aquela coisa, tem os espíritos bons, tem os espíritos que são maus, né? Existe muita ilusão nesse meio. Então, a minha vida espiritual é muito conturbada. Às vezes eu via vultos, eu me sentia muito mal, uma falsa sensação de poder, porque eu via os espíritos agindo na vida das pessoas. Então a minha cabeça era totalmente desequilibrada, era uma pessoa desequilibrada, emocionalmente, adquiri enfermidades por conta disso. Certa vez, nós estávamos num cemitério, fazendo um trabalho, a polícia chegou, algumas viaturas de polícia, nós tivemos revólveres apontados para nós, isso era mais de meia-noite, só estávamos nós ali, e os policiais começaram simplesmente a tremer, e um deles chegou a derrubar a arma ao chão. Então tudo aquilo era uma influência muito negativa. Então, para mim, Deus estava na minha vida. Eu tinha essa impressão. Não, os espíritos nos livram. Nós temos que servi-los. Essa era a minha ideia, o que passava pela minha cabeça. Deus já vinha falando comigo durante algum tempo, através de um programa de TV, de um jornal que eu pegava, né? Mas a minha ideia era fixa em relação a isso aí. Muitas brigas, e eu comecei a ver que apesar de tudo aquilo que acontecia, os trabalhos que eram feitos, as coisas que aconteciam, a minha vida não andava. Ao contrário, os meus pais acabaram se separando, minha mãe fugiu com outro homem, minha irmã... Ela era dona do... Ela era dona do terreiro. E olha a situação. Ela foi embora. Foi embora. E montou em outro lugar. Com outra pessoa. Então, loucuras, né? A gente está nesse meio e não consegue entender. Parece que a pessoa fica cega em relação à verdade. Eu, certa vez, acabei brigando com a minha irmã. Eu dei uma paulada na cabeça dela. E ela teve vários pontos na sua cabeça. O casamento dela, isso foi uma semana antes do casamento. Já estava tudo marcado, não poderia ser revogado aquilo. As fotos do casamento dela simplesmente estão com uma mancha roxa no rosto. Porque eu agredi ela, numa briga que houve. Então, muito conturbado, uma série de situações
de ilusão mesmo, de descontrole, né? Uma coisa assim, falar a verdade, eu nem sei explicar exatamente o que acontecia. Então fui seguindo a vida, eu consegui entrar no estado, eu prestei um concurso, entrei. As coisas foram acontecendo na minha vida, na minha casa, envolvido com tudo isso. Eu comecei a trabalhar nesse trabalho, ganhava razoavelmente bem, só que as coisas não andavam, e hoje eu entendo por quê. Porque tudo me foi esclarecido, né? Adquiri uma enfermidade, minha mãe se tornou enferma, eu vi as pessoas que estavam envolvidas com isso, vivendo situações terríveis, as pessoas que também tinham outros terreiros e situações de morte. Eu mesmo fui, hoje eu entendo que Deus, Ele me livrou muitas vezes. Porque eu cheguei a situações assim de morte mesmo. Né, de estar na frente da morte. E Deus me livrou disso. Existia um Ministério Mudança de Vida, que hoje está no mesmo lugar, lá na Avenida Nossa Senhora da Paz. Eu sempre passava por ali, eu não via a igreja, eu não conseguia ver a igreja. E um certo dia eu estava muito triste, angustiado, e eu desci aquela avenida, rumo à residência da minha mãe, que eu morava com ela, e eu vi a igreja. Parei o meu carro, entrei numa quinta-feira, 4 de julho. Nunca mais vou me esquecer. O pastor estava pregando, fui muito bem recebido naquele lugar. Os obreiros me receberam muito bem, recebi oração. E eu simplesmente, eu senti que aquele era o meu lugar. Falei, é isso que eu quero. Eu devo dizer que é uma coisa importante para mim, hoje eu vejo isso, porque não houve mistura. Eu não conhecia esse Deus. Eu até agradeço por isso, porque eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Eu saí de uma situação religiosa que só me estava trazendo derrota, e eu conheci o Ministério Mudança de Vida. Se eu tivesse ido em outro lugar, em que a religião também estava ali presente, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez a minha vida não teria mudado. Porque eu conheci o Ministério Mudança de Vida, que é um trabalho que traz visão para a gente. Eu entendi as coisas. Eu tinha sede de entendimento. Só que eu não encontrava esse entendimento. Sede de Deus você tinha, né? Isso. Você tinha. Só não tinha encontrado ainda. Experiências no mundo espiritual eu tive muitas. Mas eu precisava da experiência com Deus. E era preciso que fosse do Ministério Mudança de Vida. Se fosse em outro lugar, eu não sei o que teria sido de mim. Fui muito bem orientado pelo pastor. Isso foi uma quinta-feira, 4 de julho de 2002. No sábado, o pastor já anunciou no altar, ele disse que haveria evangelismo. Eu fui no sábado. À noite tinha a noite do amor. Eu vim na noite do amor. Na quinta-feira, no domingo, era o culto das 6h30 da manhã, na sede, culto das primícias. Eu vim também. Eu estava nessa reunião. Então a minha mudança foi muito radical. Eu saí de um meio assim, é a mesma coisa que pegar algo que está muito quente, ou algo que está muito gelado, e colocar no fogo. Isso foi muito bom para mim. Deus sabe todas as coisas. Eu vim, peguei o espírito da igreja, as coisas, eu vi a mudança que aconteceu, eu vi todas as coisas que aconteceram. Eu fui curado numa reunião de sexta-feira na igreja. Eu tinha uma gastrite fortíssima, eu não podia comer nada. Embora nós fizéssemos muitos trabalhos lá, ora na minha cabeça, e aquilo que era me ensinado, para o bem, ora para o mal, eu estava enfermo. Eu tinha uma doença. Fui curado na igreja. Eu fui abençoado na igreja.
passei a dizimar, a ofertar, ouvir aquilo que a Bíblia dizia, o que a palavra diz, né? O que os pastores bispos estavam dizendo. Eu fui colocando aquilo na minha vida, fui exercitando aquela palavra, e aí as coisas começaram a mudar. Aquilo que eu ganhava, eu comecei a ver onde eu colocava o meu dinheiro, porque eu aprendi a administrar bem, porque eu entendi depois que eu não administrava bem, e eu gastava com besteiras. Eu passei a adquirir disciplina, né? Não ser um religioso. Eu passei a acreditar em Deus. Deus me mostrou que Ele era muito mais poderoso que qualquer outra coisa que eu pensasse. Que o que me protegia não era Deus, né? É claro que Deus me protegia, mas o que eu quero dizer é que eu estava no engano. Eu entendo. E Deus se revelou poderoso na minha vida. Aquilo que eu via no altar, eu estava ingerindo aquela palavra, porque isso me marcou bastante, porque eu pegava tudo que eu ouvia e eu colocava na minha vida. Eu observava o modo dos pastores e bispos agirem. Num determinado momento, eu até me excedi, porque uma pessoa, eu nem era obreiro, um membro da igreja, uma pessoa passou muito mal, dentro do carro em que eu estava dirigindo, numa ocasião, e essa pessoa até passou mal e ficou ruim mesmo ali, né? Ela teve um ataque ali, ela manifestou. Eu, de impulso, eu coloquei a mão na cabeça dessa pessoa, expulsei o mal da vida dela, e a minha vida foi transformada, né? Aquela ousadia, aquela força tomou conta da minha vida, eu comecei a prosperar, e aquilo que eu via na igreja que fez parte da minha vida, e isso foi mudando tudo. Então eu comprei um veículo novo, eu adquiri um terreno, e isso tudo que eu estou dizendo, em 7 meses da minha vida. A minha vida, a minha esposa acabou de dizer, nós estávamos há 7 anos juntos, embora ela trabalhasse e ganhasse razoavelmente bem, que ela é bióloga, e eu também ganhava razoavelmente bem, e não fluía nada. Nós adquirimos um terreno, começamos a construção do imóvel que nós queríamos. Desses 7 meses dentro da igreja. 7 meses dentro da igreja. Tudo transformado. Tudo. Absolutamente tudo. Vida financeira começou a andar, o casamento, como ela disse, saiu. Saiu. Ela foi curada também. Ela usava óculos. 3 graus de um lado. Muita coisa. Eu penso que 2 graus do outro. E ela foi curada na inauguração da igreja de Bauru, do nosso templo de Bauru. Nós estávamos lá e ela foi curada naquele evento. Nós somos tremendamente abençoados. Eu fui tremendamente abençoado. Deus se revelou de uma forma poderosa na minha vida. Eu fui curado de gastrite, o meu temperamento foi outro, totalmente transformado. As pessoas sentiram uma diferença muito grande, foi um choque para elas, a mudança, mas elas aceitaram isso, porque viram que era de Deus, aquilo era de Deus, vinha de Deus. Posteriormente eu me tornei um obreiro da igreja, e hoje eu sou um pastor da igreja, né? Então hoje eu posso falar para as pessoas, e que Deus muda a vida delas. Não é uma coisa que o que se vive dentro do Ministério Mudança de Vida, não é uma coisa que se fala simplesmente. Não é apenas o relato da palavra, é aquilo que a gente tem visto, tem vivido. As pessoas podem mudar de vida, elas podem ter uma vida nova, basta elas quererem isso. Não importa se é alguém novo, ninguém é velho demais ou novo demais para essa mudança. Se ele crer, Deus é possível para mudar a sua vida. Ele pode transformar a vida de uma pessoa, né?
eu abracei isso, eu coloquei na minha vida e Deus mudou tudo. O trabalho que nós fazemos aqui, eu já era pastor do Ministério Mudança de Vida. Na época eu estava dirigindo a igreja de Mirassol. Nós ainda não tínhamos filhos. Nós colocamos no nosso projeto de conquistas, que nós fazemos sempre, nós queremos filhos gêmeos. Nós colocamos esse projeto. E aí nasceram. Eram gêmeos. Eram gêmeos. Nós fomos, a pastora esteve ao médico, foi ao médico, e se constatou que eram gêmeos. Só que um dos embriões, ele não deu seguimento, né? Tem até uma palavra técnica para isso, que agora eu não vou saber falar. Não deu seguimento. E aí veio o meu filho, abençoado, Marco Aurélio, que nos dá muitas alegrias. Nasceu com saúde, abençoado. Eu tenho certeza que em outro lugar eu não estaria vivendo essa bênção que eu vivo hoje. Mas eu penso que Deus cumpriu o desejo no meu coração. Nós colocamos que nós queríamos isso e Deus fez exatamente aquilo que está no nosso projeto. Nos detalhes, Deus se preocupou com os detalhes. Deus tem se preocupado com os detalhes na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho, né? Nós temos uma vida abençoada dentro do ministério. O meu filho está estudando já. Ele tem até aulas de inglês, ele está tendo. Fofinho. Né? Já fala algumas palavrinhas. Então, com o crescimento dele, a gente vai crescendo também. Eu cresço com a minha esposa, ela cresce comigo. Nós estamos unidos nesse ministério, o trabalho que a gente faz. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer por isso. Agradecer a senhora, porque a senhora é um instrumento de Deus. Né? Eu ouço isso e a gente não precisa nem concordar, porque é a mais pura verdade. O Ministério Mudança de Vida surgiu por intermédio da senhora, do teu testemunho de vida, o testemunho de vida que a senhora tem para dar. Né? Não é uma coisa que a senhora fala, se vê que não é uma coisa que a senhora está falando apenas, é uma coisa que a senhora vive. É isso que eu acho que motiva, eu tenho certeza, motiva todos nós a fazer parte dessa família do Ministério Mudança de Vida, a crescer e sermos abençoados. Eu devo tudo a Jesus, né, que teve muita misericórdia de mim. Ele é poderoso, Ele é santo. E assim como eu fui recebido no Ministério Mudança de Vida, eu fico feliz de receber as pessoas. E hoje, eu penso que eu estou numa situação muito melhor, porque é melhor dar do que receber. Né? Eu tenho para dar. Aleluia. Então a minha boca está cheia de riso, porque eu tenho para dar. Aleluia. Né? Eu tenho para dar. Obrigada, Jesus. O Ministério Mudança de Vida significa isso para mim, vida abundante, porque eu tenho para dar. Obrigada, Deus. Eu posso falar para as pessoas que elas mudam de vida se elas assim determinarem no seu coração. Se elas derem oportunidade a si mesmas de Deus mudar a vida delas. Amém. Eu fiz isso e Deus mudou a minha vida. Mudou a minha família. E hoje eu tenho sido um exemplo para as pessoas. Eu estou abençoado. Amém. Eu fico feliz por isso. Amém. Obrigado, bispo, e obrigado, Ministério Mudança de Vida.